Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos gravar agora a terceira e última parte da aula de O Livro dos Espíritos, da quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Aula das 20 horas. Estamos estudando o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E vamos estudar capítulo 9, o item 2, né? Já começamos na segunda parte, vamos continuar agora. E o item 2, agora retomamos na questão 466. Kardec pergunta: por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Isso é uma questão muito cômoda, né? A gente quer atribuir o problema aos espíritos. Fala, mas Deus, por que Deus permite a obsessão, permite que o espírito... Olha, o bem e o mal são decorrentes das minhas escolhas. Então os espíritos, nós fomos criados todos simples e ignorantes. Não fomos criados bons nem maus, nós fomos criados simples e ignorantes. Caminhamos para a perfeição, todos os espíritos. Nesse meio de caminho, vamos tomando decisões usando do nosso livre-arbítrio. E aí vejamos, o espírito pode sair de espírito simples e ignorante para espírito perfeito sem passar pela fieira do mal. Isso é uma outra questão de um outro capítulo aqui. Então o espírito pode sim passar toda a sua existência espiritual sem nunca ser um espírito mau. Não tem como ele não errar. Foi criado simples e ignorante, todos nós, né? Então vamos errar muitas vezes, mas não necessariamente fazer o mal. Mas alguns espíritos, né, acabam enveredando para o caminho do mal. Talvez eu, talvez você, talvez hoje não, mas talvez no passado tenhamos feito muito mal. Então, não é que Deus fez com que nós nos tornássemos maus. Simplesmente fizemos escolhas, nos afastamos daquilo que seria o caminho mais reto, né? Uma reta é o caminho mais curto entre dois pontos, né? Então nós poderíamos fazer essa ascensão, mas a gente fica cheio de zigue-zague, né? Cometendo uma série de desvios, e aí tentamos influenciar outros espíritos a agir como a gente. É o que acontece, né? Deus permite? É porque nós estamos sintonizados com esses espíritos, eles acabam nos influenciando. A questão 467, só voltando para finalizar lá, não dá mais para a gente terceirizar a responsabilidade, né? Se eu estou sintonizado com o espírito, é porque de alguma maneira eu penso de maneira similar a ele, né? A questão 467, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Olha só, gente, essa é a resposta de ouro, né? A gente pode se afastar dos maus espíritos? Eu, você, podemos nos afastar daquilo que acostumou-se a chamar de obsessores, né? Dos espíritos que nos influenciam negativamente? Sim, claro. E a gente precisa ir ao centro espírita para isso? Nem precisa. Veja que ele não fala isso na resposta aqui, não, é só ele ir ao centro espírita do Calvário ao céu, que ele vai, não é isso não. Olha a resposta. Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ou seja, se eu quero me livrar dos espíritos, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Se eu estou ligado a ele, é porque eu estou na mesma sintonia. Então, nós podemos nos afastar dos bons, dos maus espíritos? Claro que sim. E como? Pensando diferente, agindo diferente, sentindo diferente. Portanto, eu preciso me tratar. Não é? Eu preciso fazer terapia, né? Terapia não necessariamente é com psicólogo, mas me terapeutizar através do estudo sistematizado da doutrina, através da terapia mesmo convencional, através de outras práticas,
terapeutizar através da prática de ajuda ao próximo, e aí sim eu estarei vacinado, né, a palavra da moda aí, imunizado contra a influência dos maus espíritos. Mas não assim, vacinei e fiquei para sempre. É uma vacina diária, eu falo, né? Todos os dias a gente tem que agir dessa maneira. Eu ouço as pessoas brincarem, né? Pelo fato de ser dirigente, né? Talvez você que entrou no grupo Livro dos Espíritos aí nem conheça os monitores aqui. Eu estou atualmente dirigente da USE Regional Ribeirão Preto, né? 250 casas espíritas, na verdade um pouco mais até. Somos dirigentes da USE Intermunicipal Bebedouro, presidente do Calvário ao Céu, vice-presidente do CAEC e tal. Então a gente trabalha. Tive a felicidade de chegar à Casa Espírita com 4 anos e recebi muitas oportunidades lá. E as pessoas dizem assim: Edmir, você deve ser muito protegido, né, pelos espíritos. Eu falo: olha, não tenho dúvida que sim, mas também sou muito assediado. Todos os dias, sem exceção, precisa ver com quem eu vou sintonizar, dia após dia. Se hoje eu sintonizar com o bem, estarei protegido, não vou, né, estar sob influência dos maus espíritos. Amanhã, se eu sintonizar de novo com o bem, estarei protegido. Mas isso é com você, não é porque alguém é dirigente espírita, não é porque alguém é padre, não é porque... Não, os espíritos não se preocupam com rótulos, eles não querem nem saber, né, os nossos títulos, rótulos e coisas de bobagem. Isso é necessidade do mundo encarnado. Vai depender dos meus pensamentos, vai depender dos meus sentimentos. Se eu ficar feliz, o político foi preso ali e eu comemorei, é isso aí mesmo, tal, pronto, acabei de entrar em má sintonia. Não importa qual é o político, não importa de que lado ele seja, porque o que importa é que eu fiquei feliz com a infelicidade do outro. E aí eu já caí, né, no meu padrão vibratório inferior. Então, cuidado, né? Nós temos que estar o tempo todo vigilantes com relação a isso. A questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Sim, né? Tenta uma vez, tenta duas, tenta 10, tenta 50. Vê que a gente não cede, eles se afastam. Mas eles dão um alerta aqui no fim, fala assim: mas ficam à espreita, igual o gato em relação ao rato, né? Se a gente bobear, eles podem nos influenciar. Então, tem uma carta que eu gosto, o Richard Simonetti, escritor, palestrante espírita desencarnado há alguns anos atrás, da cidade de Bauru, lá do SEAC, né, Centro Espírita Amor e Caridade. Simonetti publicou num dos seus livros a carta de um obsessor. O obsessor dizendo assim: desisti de obsediar o fulano, né? Não fala o nome da pessoa, ele fala lá que é um trabalhador espírita, porque faz 20 anos que eu estou acompanhando ele. Eu sempre achei que era tudo verniz, tudo falsidade, que ele fingia ser bonzinho, mas depois de 20 anos eu acho que ele mudou mesmo. Era um espírito que tinha raiva da outra encarnação, dos males que tinha recebido desse espírito. Ele não acreditava nesse espírito. Mas depois de 20 anos, com a pessoa perseverando no bem, esse espírito falou: acho que ele mudou mesmo, vou largar ele e seguir aí o caminho dele. Olha que interessante, né? A questão 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem, confiando em Deus, cuidando dos nossos pensamentos e sentimentos, vigilância, né? Vigiai e orai, né? Vigilância e oração. É assim que nós estaremos livres das más influências. E aqui, olha, eu destaquei uma frase da 469 resposta: desconfiai sobretudo dos espíritos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Gente, eu falo muito isso nos cursos, viu? Pessoas chegam na casa espírita falando assim: porque um médium me falou, né, um espírito através de um médium, que eu tenho uma missão, sou missionário, porque a pessoa... Gente, o espírito superior não faz isso não.
Isso aí é só para exaltar o nosso orgulho. Sabe qual é a nossa missão? A sua, a minha? Fazer o bem, ajudar as pessoas. Se nós seremos trabalhadores da mediunidade, muito bem. Se não, se vamos carregar a cadeira, muito bem. Vamos distribuir mensagem na porta, muito bem. Vamos entregar a sopa, está tudo certo. Né? Não vamos nem trabalhar numa instituição, mas seremos pessoas do bem, faremos boas escolhas, trataremos as pessoas bem, sem preconceito. Está tudo bem, essa é a nossa missão, não é? Então essa ideia de imaginar coisas grandiosas é o nosso orgulho gritando dentro de nós, né? Na questão 470, os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Não, Deus não fala assim, olha, você vai atazanar a vida daquele indivíduo. Ninguém tem a função de fazer o mal. É que isso é próprio de um mundo cheio de espíritos imperfeitos, né? Então, ninguém recebe a missão de assassinar alguém ou de ser obsessor de alguém. Questão 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? Não, né? Normalmente eu estou assim, de repente eu sinto uma coisa boa, né? Normalmente é um espírito superior que se aproximou, que me envolveu. Às vezes o contrário, né? Estamos ali, de repente sentimos algo bem negativo, né? Nos sentimos até mal fisicamente. Bem possível que seja a presença, a influência de um espírito em desequilíbrio. E aí, como é que eu faço nesses casos? Já vimos na questão anterior. Oramos, vigiamos, buscamos atender o espírito na casa espírita, né? Não vamos fazer sessão mediúnica em casa, e dessa maneira nós voltaremos ao estado de equilíbrio. É para isso que se estuda a mediunidade, para aprender a fazer esse controle. E a última questão de hoje é a 472, só para encerrar o item aí, por isso que eu passei um pouquinho do horário. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontram ou podem criar essas circunstâncias? As duas coisas, né? Eles se aproveitam das circunstâncias e também criam as circunstâncias. Ele dá um exemplo aqui que é assim, uma pessoa estava indo lá e achou um saco de dinheiro lá, né? Um pacote de dinheiro. Não foram os espíritos que colocaram dinheiro lá, mas esses espíritos podem ter incitado o indivíduo a ir por aquele caminho, justamente porque sabia que ele provavelmente ia pegar, não ia devolver, ia se comprometer com isso e tal. Então, os espíritos não colocam dinheiro, mas eles sugerem, por exemplo, que o indivíduo passe por ali. Então, eles criaram uma situação. Gente, beijão no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.